Eu estou aqui bem na entrada de um dos túneis que foi utilizado há muitos anos como acesso para a extração do xisto betuminoso aqui na cidade de Tremembé. E como vocês podem ver, infelizmente esse túnel foi soterrado, assim como a maioria dos outros túneis que existem aqui em Tremembé. Mas este é o visível, é o que a gente consegue chegar aqui e ter a prova de que realmente existia túneis aqui na cidade de Tremembé para extração de xisto. E uma história bem interessante, um dos moradores acabou de relatar para a gente que aqui um senhor guardava a sua carroça. E com o tempo, com chuva, erosão, né, que foi tendo, esse túnel foi soterrado e esse senhor perdeu a carroça. E após o soterramento dessa carroça, fizeram um muro de contenção tanto aqui embaixo quanto ali em cima. E quem vai mostrar isso pra gente, quem vai falar dessas partes técnicas, é o engenheiro Márcio Santos. Como vocês sabem, a exploração do xisto bituminoso, apesar dos poucos relatos que existem em livros ou registros, ela começou à época do Império do Brasil, inclusive na fase do imperador Dom Pedro II. E a exploração desse xisto aqui em Tremembé, ainda pertencente ao município de Taubaté, era levada para a cidade de Taubaté para iluminação pública. Uma das evidências visíveis é esse túnel que nós podemos ver aqui, a céu aberto, né, que passa exatamente embaixo do convento das Carmelitas, né, e desse muro de contenção, tanto inferior como aquele superior. O que significa isso? Os relatos antigos dizem que um morador aqui às margens do rio Paraíba guardava sua carroça aqui dentro. E lá atrás afundou esse teto, vindo a soterrar a carroça dele, e daí vieram e lacraram toda a entrada aqui. Fizeram esse muro de contenção para segurar essa encosta, tanto aqui como ali em cima. Mas aqui dá para ver claramente, já que já ocorreu até um deslocamento um pouco desse muro de contenção, né? Pode-se ver por aqui. Então ele deslocou já devido à pressão da terra, de água e tudo mais. Bom, mas esta é a evidência da existência de mais túneis. Então toda a exploração à época era feita subterrânea. E depois a história da chegada da Petrobras é bem posterior, bem já em 1950. Mas em 1886 já era explorado, tanto que Dom Pedro II esteve em Tremembé para conhecer a exploração da mina do xisto bituminoso, a convite do barão de Tremembé, que foi avô de Monteiro Lobato. Esse túnel leva diretamente até a garagem, onde era a sede da Petrobras, hoje a garagem da prefeitura, que era a sede da Petrobras. O acesso principal de exploração era lá. Então, esta é só mais uma prova de que aqui em Tremembé existia a extração de xisto por galerias subterrâneas. Esse túnel aqui passa por debaixo do Carmelo da Santa Fé de Pio XII, aqui em Tremembé. E vai direto para a garagem da garagem da prefeitura de Tremembé, onde é a garagem hoje e que era a entrada principal.
Essa daqui é um pequeno pedaço de uma placa de xisto betuminoso. Você pode ver que ela é bem escamada, né? São várias lâminas, uma sobre a outra, finas. Para vocês terem uma ideia, isso daqui é material orgânico, então vocês imaginam o quanto de vida tinha aqui antes da gente, né? Tanto é que foi encontrado aí muitos fósseis. O xisto betuminoso é uma rocha metamórfica de grão fino, rica em material orgânico contendo querogênio, uma sólida mistura de compostos químicos orgânicos, que a partir do qual podem ser produzidos hidrocarbonetos líquidos chamados de petróleo de xisto. E o petróleo de xisto é um substituto para o petróleo convencional. Aqui em Tremembé já veio muitas personalidades importantíssimas para pesquisar sobre o xisto betuminoso. Uma delas foi o Richard Francis Burton, que era um agente da inteligência britânica. E ele veio porque ele ficou sabendo de uma tal pedra que arde, que é essa daqui, que é o xisto betuminoso. Quando ele chegou para cá, ele constatou que não tinha nada a ver com pedra que arde, né? Era uma forma que os indígenas chamavam essas placas de xisto betuminoso. O Richard Burton chegou até a se encontrar com o avô do Monteiro Lobato. E depois do Richard Burton, a gente teve também o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ele foi para os Estados Unidos para poder estudar sobre a química orgânica, sobre petróleo, sobre os minérios, né, ferro. E quando ele retornou, ele criou o jargão "o petróleo é nosso". E ele defendia muito que aqui em Tremembé, Taubaté, Pindamonhangaba era riquíssimo em petróleo. Só para vocês terem uma ideia, a maior reserva de xisto betuminoso do planeta fica nos Estados Unidos. Nós estamos sobre a segunda maior reserva de xisto betuminoso do planeta. A terceira fica na Argentina, Uruguai e a quarta na China. E há alguns anos, 10 anos antes da cidade de Tremembé receber o título de estância turística, técnicos da Escola Superior de Guerra estiveram aqui e constataram que debaixo deste solo existem 6 bilhões de barris de petróleo. Próximo à embocadura do túnel, vocês percebem aqui que aflorou o xisto betuminoso. Isso aqui é xisto. Todas essas lâminas aqui são xisto betuminoso, tá? Conhecido como pedra que arde, que a convite do conselheiro Moreira de Barros, o Sir Richard Francis Burton esteve aqui porque eles não tinham conhecimento do que se tratava. Se eu não me engano, isso foi em 1866. Para quem não conhece, Sir Richard Francis Burton foi o que descobriu ou explorou a nascente do rio, chegou até a nascente do rio Nilo. Ele era um inglês, inclusive era espião, foi diplomata, cônsul, falava 20 e poucos idiomas, fora os dialetos, conheceu muito o mundo. E ele, como foi cônsul no Brasil, a convite do conselheiro Moreira de Barros, ele veio até Tremembé para conhecer do que se tratava, né? Aí que vem e liga a história uma com a outra, que o Monteiro Lobato já falava, porque o pai dele também, o avô dele tinha conhecimento, que o Brasil tinha petróleo, porque é petróleo, certo? Isto aqui se extrai petróleo e gás. É muito explorado nos Estados Unidos. No Brasil também explora no Paraná. Então ainda nós estamos com uma grande jazida de xisto, mas isso aqui tudo é uma riqueza imensa. Talvez um dia venha a ser explorado, né? Tem uma potencialidade muito grande. Mas é isso aqui, o famoso xisto betuminoso. São lâminas, né? Olha, aqui ele está assim porque muito sol e chuva, né? Mas isso aqui é a lâmina do xisto. Você colocar numa panela, der uma aquecida, ele começa a soltar um óleo, né? Mas é isso aqui. Ele tem muitos fósseis. Aliás, a razão do encontro de um fóssil aqui em Tremembé, de um dinossauro, que é uma ave gigante, é exatamente onde está o caso da razão do xisto. Então Pedro II também levou vários fósseis para com ele, que eu acredito que, se não foi destruído, está ainda no Museu Nacional no Rio de Janeiro, tá? Que fazia parte do acervo dele. Ou, se não estiver lá, pode ser que esteja até em Petrópolis. Mas um pouquinho da história do xisto betuminoso de Tremembé é isso aí.